Tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like. Assim, vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós. Sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump. Assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, boa noite, tudo bem com você? Por aqui tá tudo bem. Hoje, no Trabalhador em Pauta, a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você já deve ter feito várias perguntas, que é sobre direitos humanos no trabalho. Afinal de contas, esse assunto costuma fazer parte do teu ambiente de trabalho? Muitas vezes eu tenho certeza que não. Aqui comigo, no estúdio, nós estamos com Rafael Guilherme. Tudo bem, Rafa? Tudo bom, Ive, e você? Tudo ótimo. Maravilha. Boa noite. Bem-vinda. Muito obrigado. Ana Luísa. Tudo bem, Ana? Bem-vinda. Tudo certo. Boa tarde a todos. Saudar todos aqui da mesa. Ricardo, que tá com a gente online. Um prazer. Tudo Vai ser um bem prazer daí? conversar com vocês hoje. Tudo bem daí, Ricardo? Tudo jóia, prazer é meu estar falando com vocês. Muito legal estar com convidados na bancada, né, Ive? É muito gostoso conversar com mais gente e acho que o programa hoje vai ser bem legal, né? Estou com vários colegas hoje de profissão. Hoje a gente está com uma bancada jurídica. Pois é. Mas Uma o terapeuta no meio de assunto, tanto né? advogado. Acho que ela vai cair muito bem. Eu acho que no final das contas nós vamos acabar fazendo uma terapia com a Ive. Praticamente. E você, Guilherme Craveiro, tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, boa noite, né? Já passou um pouquinho das 18, mas é um prazer estar aqui. Espero que todos gostem das nossas opiniões, da minha opinião. Eu sempre falo um pouco, e só para complementar o que você disse, o Rafael tá completamente certo, a gente vai fazer uma terapia com você. Mas quem fez direito e quem trabalha com direito sabe que todos nós somos também um pouco terapeutas. Com certeza. Com certeza, né? Eu imagino quando alguém chega lá no escritório de vocês todos. Aliás, eu já passei aqui pelo Dr. Rafa, já passei ali pelo Dr. Ricardo, que a gente chega com umas angústias, umas demandas, a gente não sabe para onde correr, quais são os direitos, porque na grande verdade é que nós não temos informações, né? Lá o trabalhador, a trabalhadora lá na ponta não tem as informações necessárias, nem quanto aos acidentes de trabalho, né? Como faz para tirar uma CAT. Sim. A gente tem essa mudança toda hora na legislação. Aí a gente escuta dizer isso, depois a gente escuta dizer aquilo. Então eu imagino que vocês realmente devem tirar as dúvidas e acalmar os corações de muitos trabalhadores e trabalhadoras, porque afinal de contas a gente também passa por momentos. Sim, até porque quando eles vêm nos procurar, eles trazem os problemas e aí é difícil para o próprio cliente separar o que é o emocional do jurídico, né? E a gente tem que fazer essa... E Isso às o Dr. vezes- Guilherme falou da Exatamente. terapia. Eu acho que eu vou fazer uma parceria com todos É vocês, verdade. para que vocês me mandem esses clientes de Com vocês certeza. fazerem Com meus certeza. acidentes. É que geralmente você procura um advogado, alguma coisa tá acontecendo ali, alguma coisa você tá angustiado, você teve um direito violado, então chegam com bastante, Né? não só dúvidas, mas com bastante angústia Sim. mesmo. E às vezes é bem difícil. difícil você tentar passar para eles que, por mais nós entendemos toda essa angústia, todo esse desespero que eles estão, a gente tentar passar para eles que
determinados momentos nem tudo vai conseguir ser feito, porque muitas coisas, principalmente como na Justiça do Trabalho, a gente depende de provas, depende de muitas coisas. Então isso é bem delicado, que eu acho que é uma linha muito tênue que todos nós, advogados, Sim. lidamos. Aí com a internet também, eu acho que chegam muito, mas eu vi uma matéria falando que é desse jeito. Não, mas tem entendimento no outro, é isso complicado, né? E no meio jurídico, a gente ainda tem os juízes que também têm a sua própria interpretação Sim. acerca das matérias, É bem porque embora o subjetivo, né? artigo, a legislação lá Sim. seja específica, tem toda a interpretação feita a partir de tudo isso, né? Perfeito, a gente estava até conversando um pouco antes de começar, eu estava falando com o doutor Ricardo, da quantidade do direito penal, do direito do trabalho, né? E hoje a quantidade de julgados que a gente tem que criam precedentes, que isso acaba norteando o direito em si, né? Em todas as áreas, em algumas mais, outras menos, mas os julgados, os precedentes hoje eles ainda norteiam muito o mundo do direito. Então, realmente, é para você ter, às vezes, infelizmente, como está previsto ali um direito legalista, um positivista, diríamos, nem sempre vai ser o que vai acontecer, né? Com certeza. Sim. Hoje de manhã eu e o Dr. Rafael conversávamos sobre outras questões, mas a gente chegou a falar um pouquinho disso, né? De como a interpretação de um determinado juiz acerca de uma matéria, e falávamos especificamente de questões raciais, Uhum. como uma determinada interpretação de um juiz pode interferir numa sentença Sim. e um outro juiz pegando a mesma matéria vai ter uma outra interpretação. Pensa às vezes completamente diferente. E aí sentenças completamente diversas acerca de um mesmo assunto. E aí, já que a gente está no mês da consciência negra, né? Eu busquei uma matéria que fala justamente sobre a Justiça do Trabalho lá da Paraíba, promovendo ações no mês de novembro para desmistificar essas questões de racismo, essas questões que envolvem as discriminações, que são tantas muitas vezes, né? Sim. E aí eles estão fazendo várias ações agora durante todo o mês de novembro, que espero, minha gente, não fiquem só no mês de novembro. Com certeza. Porque esse é o grande problema, não é? Vou começar aqui por vocês. Não é o grande problema a gente deixar para fazer as campanhas ou para tratar de determinados assuntos só quando a água já está no pescoço, só quando o mês, quando já aconteceu tudo. Infelizmente, a advocacia preventiva ela ainda é pouco utilizada, né? Sim. E, infelizmente, acredito que os doutores também, a gente, aqui no escritório, a gente tenta o máximo possível fazer com que os nossos clientes, principalmente empresas, eles entendam que a advocacia preventiva ela é benéfica em todos os aspectos, para ele como empregador e para o funcionário também. É muito, muito legal isso que o Dr. Rafael falou, porque nós no escritório também tentamos muito colocar de que o direito preventivo, vamos dizer assim, né, a prevenção às demandas trabalhistas, elas não têm que ser consideradas um custo pelo empresário. Acaba sendo uma redução. É um investimento. investimento. É um investimento. Isso é um trabalho que a gente muitas vezes tenta fazer com os nossos clientes. E muito voltado a essa questão que a Ivy falou relativo a esses projetos, vamos dizer assim, né, que ficam normalmente durante o mês em que a gente comemora, acredito que isso não se resuma apenas na consciência negra. A gente tem aí o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, principalmente, que eu acho que eu acredito que é o que mais tem. Então, infelizmente, acho que isso é uma questão muito cultural nossa, muito cultural do brasileiro em si. E quanto mais vezes nós pudermos ter projetos, ter atividades que a gente possa desmistificar e promover essa situação, eu acho que é super válido. Então, eu deixo aqui meus parabéns ao Tribunal de Justiça da Paraíba, porque realmente é incrível o que eles estão fazendo. E eu vi que o Tribunal de Justiça de lá, eles são bem engajados, eles fazem todos os anos, eles participam de todas as campanhas. E foi o que o Dr. Guilherme falou, essas campanhas são importantes? São, elas têm que acontecer, mas a luta ela é diária, ela tem que ser feita todo dia, não adianta. Eu acho que seria importante, no Setembro Amarelo, a gente fala o que melhorou nesse um ano, olha, diminuiu tantos casos, vamos trazer projetos diferentes para esse ano, mas trabalhar durante todos os meses, não adianta a gente trabalhar só em um mês, divulgar só em um mês e esquecer em todos os outros. Exatamente. Ricardo, você que trabalha com a questão previdenciária, que também atua aí com os mais idosos, né, que já passaram por tanta coisa,
e que deveriam também estar incluídos nas campanhas. Queria saber a sua opinião, porque, na verdade, as campanhas elas acabam acontecendo nos meses, né? Novembro, da consciência negra, ou a campanha até pela saúde do homem. Sim. Aí, em outubro, a gente fala da questão feminina. Nos outros meses, setembro Sim. amarelo, falamos do trânsito. Lá no começo do ano, a gente fala de outras coisas. Mas, no fim das contas, será que não seria importante também a gente ir pautando, né, ações educativas mesmo, né? Políticas públicas. De políticas públicas, de repente a gente ir em alguns lugares, ou usar os próprios sindicatos, ou os próprios órgãos de classe para ajudar, especialmente trabalhadores e trabalhadoras que estão tão alheios a tantas informações importantes? Com certeza. Vamos lá. Eu quero começar primeiro a dar um pitaquinho. Eu sou um dos a favor da que a gente brinca que tem um certo tiroteio de jurisprudência, né? Um juiz pensa de um jeito, outro pensa de outro. Tem gente que se incomoda muito com isso. Eu sou um dos que é muito favorável. E vou ser bem cético do porquê eu sou favorável. Eu trabalho há mais de 20 anos com direito de consumidor, de aposentado. Nosso escritório advoga contra o governo ou megacorporações, né? A fundo de previdência, banco, seguradora e de saúde. O que acontece? Eu nunca na vida vi sumularem questões a favor dos mais fracos. A súmula sempre vem em favor do governo, das grandes corporações, dos bancos, das seguradoras. Então, eu gosto de quando está um tiroteio, porque isso quer dizer que os pequenos ainda têm chance de vitória. Quando unificam, infelizmente, é sempre para o mal, né? Então, eu gosto da onde tem tiroteio. Eu acho que para as pessoas, para a população, aonde tem decisão para todos os lados, é onde ele pode ganhar. Infelizmente, o mundo do direito às vezes funciona bastante assim. E a questão de campanha, lógico, a briga tem que ser diária, a briga pelos direitos tem que ser diária, e para mim o mais importante é a briga de conscientização, às vezes até do empresário, porque que nem os colegas que até advogam com empresa estão dizendo, às vezes é difícil convencer o empresário de que ele pagando melhor, ou cumprindo as regras, né, da gestão do trabalho, pagando de forma correta o seu funcionário, fazendo advocacia preventiva, depois ele vai ter menos gastos lá na frente, porque pagar na gestão do trabalho é pior. E a gente está falando disso. E a questão, né, que a Ivy vai falar muito bem, e a questão pessoal do trabalhador. Será que o trabalhador que está recebendo os seus direitos corretamente, ele não é um trabalhador mais feliz? E sendo um trabalhador mais feliz, ele não rende mais? Devolve mais para a empresa? E isso traz mais lucro para a empresa? Estudos modernos, né? E estou falando de estudos modernos, é coisa que vem dos anos 80, 90 para cá. Não são nem tão modernos assim, né? Já deixam, e reiterados, deixam claro que isso é uma verdade, né? O trabalhador que está feliz no seu trabalho, seus direitos cumpridos, ele geralmente, a não ser que tenha uma coisa específica de cada um que pode ter um problema pessoal, né, alguma coisa, mas no modo geral, eles devolvem muito mais para a própria empresa. Então, no final, a empresa não tem prejuízo. Ela não só evita gastos futuros, geralmente mais caros, como tem lucro com isso. Porque, no fundo, a empresa quer que o trabalhador dê o máximo que possível para ela. E quando ele está feliz, quando ele está com seus direitos resguardados, geralmente ele dá muito mais do que quando ele está pressionado em excesso, quando ele está sem direitos, e por uma série de situações a mais, que a gente vai falar bastante hoje sobre direitos humanos. É isso aí, a gente, em alguns programas anteriores, né, Ricardo, falamos de algumas síndromes, burnout, burnout e outras questões aí, as ansiedades, os estados depressivos que acabam chegando para o trabalhador nessas situações que o Ricardo acabou de falar, né? Quando esse trabalhador não se sente acolhido, não se sente respeitado nos seus direitos, ou mesmo no seu fazer, né? Quando ele é questionado a partir, até
da sua religiosidade ou do seu posicionamento político, quando ele é perseguido, e muitas vezes a gente sabe que ele é, por conta de uma posição qualquer, de um pensamento qualquer que ele tenha em relação a diferentes assuntos, não necessariamente aqueles mesmos relacionados ao ambiente de trabalho, né? E sabemos que psicologicamente, mentalmente falando, e fisicamente também, a gente poderia evitar muitos acidentes, muitos contratempos, muitas questões nesse ambiente de trabalho, se ele fosse um ambiente mais acolhedor, menos hostil, em que as pessoas se sentissem num ambiente seguro para dizer, né, olha, estou me sentindo mal com isso, gostaria de ser tratado dessa maneira. Que no fim das contas, tantos líderes fazem tantos cursos e recebem tantos treinamentos falando justamente disso, né? De como ser um líder e não um chefe, de como acolher, de como fazer desse ambiente da empresa um ambiente bacana, porque afinal de contas é o empregado, é o colaborador que vai vestir a camisa daquele local e vai produzir e vai... Essa é a imagem da empresa, muitas vezes, diretamente para o consumidor final, né? Mas Exatamente. o doutor Ricardo falou, eu concordo também na questão da jurisprudência, de quando você tá tirando para tudo quanto é lado, a chance do trabalhador sempre é melhor, porque geralmente como a gente vai para súmulas, elas sempre são mais vantajosas ao lado menos hipossuficiente, vamos dizer assim, que são os empregadores, né, as empresas. Só que aí só voltando um pouquinho, eu peço desculpa, mas é muita verdade isso, que assim, infelizmente, esses tiroteios que a gente fala, né, da jurisprudência, eles só acontecem na primeira instância. Na segunda instância, o que comanda muito, sim, são os julgados, são as súmulas. Então, eu acho que quando a gente criar uma conscientização muito dentro da própria justiça do trabalho, porque as pessoas que estão hoje lá na segunda instância, os desembargadores, eles passaram pela primeira instância, eles foram juízes de primeiro grau. Então, eu acredito que quando você sobe, porque eu tenho pouco conhecimento, ainda sou jovem, mas não tenho tanta experiência, vamos dizer assim, mas do pouco que eu tenho, é impressionante como parece que muitos mudam o entendimento e vão de acordo com a maioria na maioria das vezes. Então, acho que esse é um grande problema. Então, realmente, esse tiroteio de jurisprudências, vamos dizer assim, como o doutor Ricardo falou, ele é muito bom para o trabalhador, porque na maioria das vezes você tem acesso, ele está tendo direto contato à prova oral que está sendo realizada numa audiência, aos documentos. Normalmente, numa segunda instância, dificilmente um desembargador vai pegar, analisar um processo, vai ver o depoimento de uma testemunha. Então, assim, realmente isso é muita verdade. E eu acredito que quando a gente conseguir conscientizar muito essa parte do juízo da segunda instância, as coisas vão começar a mudar, a gente vai ter uma série de súmulas favoráveis também ao trabalhador. E complementando o doutor Guilherme, infelizmente a gente vê, né? Tem lá o voto do relator, normalmente o revisor e o terceiro julgador, e só acompanham e acabou. Não querem nem saber. Infelizmente é assim. E a gente também, a questão das empresas, elas são muito boas, a gente não pode generalizar, porque a gente tem muitas empresas, somente aqui em Santos, que zelam muito pelo trabalhador, que tem muita qualidade no trato. Algo mais humano, né? Isso que eu falei foi realmente uma das coisas que eu escutei de alguns empresários falando que, eu tenho que tratar bem, eu tenho que conservar o meu funcionário porque ele é a minha imagem como meu cliente. Normalmente restaurantes, esses que têm um contato direto com o consumidor e que não passa pelo empresário. É diferente de Os serviços, uma né? startup Sim, ou sim. algo de prestação de serviços, um autônomo. Mas quando você tem uma empresa com vários funcionários, sim, dos que eu tenho contato, claro, não são todos, mas eles sempre buscam em você cuidar do seu trabalhador, porque sabem que se ele estiver insatisfeito, o serviço dele não vai ser o melhor. E como brilhantemente o doutor Ricardo trouxe, a gente não vai ter um trabalhador num lugar que não está agradável para ele, ele não vai produzir bem. Então, assim, certeza. realmente a gente tem bastante locais aqui hoje que fazem esse zelo pelo trabalhador e é muito bom. Porém, a gente ainda precisa conscientizar muito a nossa população em diversos aspectos. E, principalmente, essa questão de direitos humanos é uma das que a gente mais precisa trazer para discussão. Uhum. E falando até desse tratamento mais humanizado para o trabalhador,
até já que a pauta é direitos humanos, a gente tem que pensar que o trabalhador, muitas vezes, ele passa mais tempo ali na empresa do que na própria Eu casa. ia comentar Se ele não exatamente se sente confortável ali, se ele não tem o tempo de intervalo, de descanso correto, não só os direitos em relação à remuneração ou aos pagamentos corretos, mas o tempo certo ali que ele tem para descansar, ele passa mais tempo ali dentro do trabalho do que dentro da própria casa. Então, acho que o mínimo é realmente ele se sentir agradável. Além dele entregar mais para a pessoa, né, para o empregador, acredito que vai evitar depressão, síndrome do pânico, burnout, essas é uma imensidão de síndromes hoje que a gente tem e que são decorrentes do trabalho. Sim. E que precisam ser reconhecidas como decorrentes do exatamente. trabalho, que muitas Que é a vezes dificuldade, não né? Não estão, estão. Sim. né? Esse é um outro problema que a gente sofre, porque assim, é claro, quando há essa questão, né, de doença, aí o juiz ele não tem essa expertise, assim como nós não temos. sim. Então é encaminhado para um perito médico. Só que, infelizmente, eu nunca peguei nenhum perito médico psiquiatra, por exemplo. Eles Então, reclamam muito disso, o Então judiciário. Reclamam muito. complicado demais. E não conviveu no ambiente Mas aí de a trabalho gente- também, né? Tem um especialista aqui. Eu vou falar que eu brigo sempre e jamais me contento. Tem bastante jurisprudência, doutor, dá para brigar por questões psiquiátricas para exigir uma perícia psiquiátrica. Sim. Geralmente vem o médico do trabalho falar de questão de psiquiátrica que ele não é. Aí, às vezes, ele dá um laudo contrário a toda uma história que um cliente, um trabalhador tem, né, passando por 2 ou 3 psiquiatras diferentes por anos. Aí vem um cara que fala com ele uma única vez na vida, por 15 minutos. Nem exatamente. psiquiatra é. Se chegar a 15 minutos, né, doutor? Ao contrário, você fala, não é possível, né? Não pode ser. Não dá para ser assim, né? Mas a gente tem que brigar com isso. Sim. Eu brigo, peço sempre para trocar e posso falar que em muitos casos já estão trocando. O problema é que eu acho que muitos juízes não gostam de nomear é o que o doutor falou. Tem muito médico do trabalho cadastrado, por exemplo, na Justiça do Trabalho para atuar, e pouco psiquiatra. Eu tenho amigos psiquiatras, o pai do meu, o padrinho do meu filho é psiquiatra, né? Não é aqui, é em Campinas. Ele, por exemplo, não aceita nem convênio. Os psiquiatras, eles estão acostumados a cobrar no cacau em dia. Mas Eles não querem esperar uma guia da justiça daqui a um tempão. Aí o cara tem gratuidade de justiça, vai pagar. Né? Psiquiatras estão acostumados com. Eles querem cobrar no dia. Aí faz um acordo, diminui os honorários deles, né? E eu acredito muito que o que acaba complicando, principalmente essa comprovação, é a famosa expressão nexo causal. Isso eu acho que é o que complica, que a gente tem que criar dentro da nossa mente, como o doutor falou, nós não somos experts nessa área, então a gente não consegue criar esse nexo causal, então muitas vezes a gente tem que socorrer um profissional e muitas vezes o nosso cliente ele não tem a condição financeira de pagar um assistente para fazer isso e conseguir criar esse nexo causal e para nos ajudar a transparecer isso no processo. Então é mais uma forma de demonstrar o quão a gente tem que mudar a nossa cultura, as nossas políticas e às vezes pensar até em mudanças legais. Para como é que a gente pode criar, não sei se pode, numa resolução, criar um chamado para ter mais médicos psiquiatras dentro da Justiça do Trabalho, que realmente criar esse nexo causal para nós que não entendemos muito, é muito difícil. Então, quem dirá pro juiz que tá ali, eu tô só com... Lógico, nós temos vários processos, mas você tá trabalhando naquele processo, você tá só naquele processo. O juiz que tá ali, ele tem aquele, mas 500 para ver no dia. Então, ele não vai parar e criar esse nexo causal sozinho. Então, realmente, eu acho Ele que precisa de ajuda, precisa né? de ajuda. É verdade. E o trabalhador, ele também precisa de ajuda nesse sentido. E eu falo isso, gente, por experiência, né? Precisei passar por tratamento psiquiátrico. Eu acho que eu sou muito abençoada mesmo, porque eu tive a sorte de ter um psiquiatra que foi perito. Então, ele sabe exatamente como que são as coisas e ele me ajudou muito nesse processo. E também tive a sorte de ser funcionária à época de uma prefeitura em que tinha a perícia com a psiquiatria. Ai, que bom. Então, eu acho que facilitou bastante esse processo de ter o afastamento, Com tudo. certeza. Porque é tão específico, às Sim. vezes que eu precisei passar
por outro especialista, foi mais difícil, foi muito mais doloroso, porque ele não entendia, creio eu, as especificidades do que é um paciente de psiquiatria, né? Mas não é só isso, né? Tem os outros pacientes, mas quando se trata de saúde mental, e eu acho que foi por isso também que eu fui me especializar e me tornar terapeuta para ajudar nessas questões, porque quando se trata de saúde mental, a gente também enfrenta os preconceitos, a gente também enfrenta aquelas pessoas que dizem que é só mimimi, que trabalhador não fica em estado depressivo, né? Sim. Que a gente não tem esse direito, muito como se fosse algo que as pessoas escolhessem adoecer, e não é verdade, né? Ninguém adoece porque quer, é uma coisa que a gente tem falado sempre aqui também, né, Ricardo? Que paciente psiquiátrico, especialmente, vai escolher, eu quero ser paciente psiquiátrico, gente. Os remédios psiquiátricos são caríssimos, o acompanhamento é caríssimo. Então, não é por livre escolha também. Acordei, hoje eu quero virar uma paciente psiquiátrica. Isso não existe. Hoje em dia é muito comum até falarem, agora todo mundo tem depressão, todo mundo tem ansiedade. Não, é que agora a gente fala mais sobre isso. Antes não falavam. Não é que agora todo mundo resolveu ter, que é mimimi. Não, o ponto é que agora a gente conversa mais sobre isso, a gente coloca mais em pauta, e é aí que é importante o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, porque acho que é quando a gente dissemina a informação mesmo, o método de prevenção, tudo. E foi como você falou, quando a gente tem um tratamento humanizado, até desde o trabalhador até quem atende a gente, quem vai fazer a perícia, tudo isso faz diferença no resultado final, não tem como. O que eu percebo... Além de falar, eu acho que também, hoje, a pressão no trabalhador é muito mais psicológica do que física, né? Sim. A gente não está mais lá nos anos 20, naquele trabalhador lá no Charlie Chaplin apertando o parafuso, que ele sai em casa e vai apertar, né? Ele sai fazendo tique. Hoje em dia tem uma máquina fazendo esse serviço, né? Então, o trabalhador que estourava antes, né, uma parte física, hoje em dia é muito mais, são as cobranças excessivas, são as metas, né? Antes ele tinha que apertar 1000 parafusos, hoje ele tem que cumprir 1000 metas, e aí estoura mesmo, né? O problema psicológico é grave, porque quando você não consegue cumprir as 1000 metas, né? O que acontece? O que vai acontecer com você? E as inseguranças, né? Aí é muito difícil. É natural do mundo moderno hoje, não é mimimi, são as consequências lógicas das mudanças de função. Antes, o trabalhador era muito mais físico. Hoje, ele faz um trabalho mais intelectual. Em compensação, ele tem cobranças mais intelectuais, que vão refletir em outros problemas, né? Problemas diferentes do que a gente tinha antes. É natural isso. A exigência da produtividade e de outras coisas também, né? Que não tem jeito. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e aí a gente volta com o Rafael. Até já. Pensou Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória é a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar,
ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Voltamos, minha gente, e é muito bom a gente estar aqui nesta roda de amigos conversando sobre esses assuntos que envolvem o trabalhador, que envolvem questões tão sensíveis, mas que a gente consegue falar de um jeito leve. E agora é hora de dar dicas para esses trabalhadores e trabalhadoras que muitas vezes precisam recorrer aos nossos serviços e nem sabem de fato o que está pegando, né? Acontece muito com você? Acontece. O que eu ia comentar, né, aproveitando aí o que o Dr. Guilherme falou, Dr. Ricardo, Dr. Ana, é que hoje a gente tem visto, sim, né, alguns empresários tentando dar um tratamento mais humanizado, mas infelizmente as grandes empresas que são mais difíceis de fazer esse tratamento, né? Por causa da cultura? Eles acabam virando números. Exatamente, números. Então, entendeu? assim, não querendo especificar nenhuma em geral, mas a gente pega grandes hipermercados, você vê lá, tem 30 caixas, nunca tem os 30 caixas. Nunca tem. E você vê sempre um funcionário multidisciplinar, que eles estão tentando... Ajudante de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, O é o que cara mais faz tem tudo, isso daí. o cara faz O famoso tudo. tapa-buraco. Exatamente. Rede E aí, de fast food também é muito comum. exatamente, aí dentro do que o Dr. Ricardo falou, que então a meta, e aí o cara tá lá no caixa, tem que vender cartão, tem que vender recarga de celular, tem que passar compra, tem que não sei o quê, o caixa não pode dar erro, aí você vê Eles instituições... até têm que devolver, como se eles tivessem roubado, Exatamente. né? E aí como é que você fica... A pessoa fica totalmente As constrangida. sangrias que eles têm que fazer na frente de todo Todo mundo, mundo. prestando contas. Então tem todas essas questões. E aí fila, que daí você também tá atendendo o público, que nem sempre consegue compreender as... Nem sempre hoje, diria que nunca consegue Nunca, compreender. Então aí você vê grandes instituições bancárias. Antes você entrava num banco, tinha lá, sei lá, 20 pessoas. Hoje tem 5, 6 para atender uma carteira gigantesca de clientes. Então você vê que essas grandes instituições, infelizmente, eles ainda Sim. não... como o Dr. Guilherme falou, são números. E tanto, não sei, aí pode ter até um dado maior, mais específico, mas uma última vez que eu vi, um dos maiores clientes em terapia eram os bancários em primeiro lugar e os advogados em segundo. A última vez que eu vi. Não sei se ainda procede. Também tem Tanto na psiquiatria quanto nas terapias, são profissionais de saúde, Que hoje, ainda mais por conta do que a gente passou, com certeza. profissionais da educação, muitos mesmo, profissionais de segurança, e aí, eu acho que junto, mais ou menos, Sim. é meio que dividido, 25% para cada um, Uhum. esses profissionais, né? Saúde, educação, sistema bancário e segurança. Entendi. Porque é de fato muita tensão, né? Uma exigência de produtividade muito grande e especialmente agora nesse último período, né? Que o Com período certeza. do Covid, muita mudança de uma vez Sim. para um Muitas sistema incertezas, que né? é engessado. Sim. Vamos falar especificamente de educação. É um sistema engessado. A educação no Brasil, ela é a educação que segue o modelo da educação pombalina até hoje. Isso, Né? isso eu acho que chega a ser um absurdo essa inversão de valores que a gente acaba tendo no nosso dia a dia, de você ver profissionais da educação diretamente, assim, professores, vamos dizer, passando por situações que nem, acho que se não me engano, foi hoje que eu vi que saiu na CNN, uma professora foi chamada, a gente falar, foi chamada de macaca por um aluno, entendeu? Então, assim, são situações que a gente coloca que a gente vive
que é muito difícil de você entender como é que nós ainda estamos passando por isso. Estamos no 2022 e ainda tem essas culturas, essas situações de desapreço, racismo, sim, mas no geral de você ter um dado científico de que os professores, os profissionais de educação necessitam de um atendimento maior em questões psicológicas, de terapia. Isso para mim é assim, eles já não são valorizados em questão de remuneração financeira, de reconhecimento, Sim. e ainda acabam passando por uma série de situações referentes a preconceito, a discriminação. Então assim, isso para mim é um absurdo e é algo que eu acho que não tende, mas que deveria ter uma série de políticas públicas voltadas para que isso diminua. Isso eu acho que tinha que ser o principal foco de qualquer governo que entre no Brasil, a valorizar a nossa educação, porque, querendo ou não, é dali que está o futuro, é ali que está o presente e o futuro, e a gente sabe, não adianta você ir lá chegar a criar 300 escolas, 200 universidades, e você não valorizar quem está lá passando o conteúdo. O conteúdo que é passado é o mais importante ainda. Então, assim, realmente eu fico indignado com essas situações, principalmente essa reportagem que eu vi hoje, mexeu muito comigo. Já é ruim você ver isso acontecer no dia a dia, no meio da rua. Você vê isso dentro de uma escola, de uma criança, tratando isso um professor que deveria ser alguém idolatrado, vamos dizer, que é quem tá possuindo o conteúdo, que tá te passando o conteúdo. Então, realmente, isso é algo que me incomoda muito. Isso vem da desvalorização do professor, na verdade, né? Todos nós passamos por inúmeros professores. E foi o que o Guilherme falou. O que adianta investir na estrutura da escola, investir no aluno, investir em lousa, e você não investe no seu professor? Sim. Ele é a base de tudo. A educação é a base de tudo. Então, eu acho que realmente isso, infelizmente, vem da desvalorização da figura do professor. Não tem mais o respeito que tinha antigamente, né? Acredito que hoje, ainda mais com esse período de pandemia que ficou online, não sei se também tem crianças que começaram na escola e na educação vendo o professor numa tela. Exatamente. Né? Mas eu penso, falando aqui como educadora e como terapeuta, né? Eu penso que a questão ela tá muito além disso. O professor é desvalorizado desde que eu estou na educação. Sim. E olha que eu estou na educação desde 1994. Então não foi ontem que eu comecei. Eu nasci um ano depois. Né? Você vê. E aí, o que acontece, né? Esse professor, ele sempre foi desvalorizado. Hoje, muito mais do que antes. Existe uma política pública para o desmantelamento do serviço público, então a gente precisa dizer isso. Então, o professor da escola pública ainda sofre mais do que o professor até de escolas privadas, não que ele não seja também não passe por desvalorização porque passa. Tem algumas questões um pouco diferentes, eu entendo. Tem algumas questões um pouco diferentes, mas também é a mesma né? coisa. E é o mesmo professor, né? O que está na escola pública, que está na escola privada. Sim. E tem também essa questão da própria família, que é, sim, responsável pela educação, pelos valores, pelos princípios, não ter uma educação, não desenvolver na sua família uma educação em direitos humanos. Sim. Então, ainda que a gente tenha na escola lá, por exemplo, os conteúdos de educação em direitos humanos que nós temos desde o primeiro governo Lula, lá em 2003, a Lei 10.639, que fala especificamente do estudo e da valorização da história, por exemplo, dos povos africanos. Depois, em 2018, a gente tem uma lei específica que vai tratar também da valorização da história e da cultura dos povos indígenas. Ou seja, é uma educação em direitos humanos. Mas ainda assim, nós temos os nossos educadores e educadoras desvalorizados. Totalmente. Pela família, pelo próprio poder público ou pelos próprios empregadores nas escolas particulares. Então, como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso na base. Mas, e aí a gente continua se perguntando, né? Como? Porque depende de todos nós, né, Ricardo? Aí eu vou dar meu pitaco, eu concordo com o que meus colegas falaram. Eu acho que na questão da educação como em toda, né, são questões de políticas públicas e empresariais.
Eu acho que tem muita diferença quando a gente pega até o professor que está numa grande rede dessa de franquia de estudo que tem no Brasil inteiro, ele é visto muito mais como um número do que, às vezes, o professor de uma escola pequena, de bairro, que trata seu professor como um ativo, né? Que treinou seu professor, não quer perder seu professor, conta com ele, conta com a capacidade técnica dele, enquanto que, às vezes, grandes grupos, né? Isso vale, está falando para educação, mas vale para o banco, vale para a lojinha pequena da esquina, a padaria, o restaurante que você frequenta, né? Eles gostam, eles tratam bem seus funcionários, em geral, lógico, né? Sempre pode ter uma exceção, porque eles treinaram, gastaram tempo treinando esse profissional, são profissionais que atuam junto com os próprios proprietários da empresa, né? Muitas vezes têm laços de amizade, eles não são vistos como número. O problema, para mim, é quando tem uma mega corporação, aí tem um cara de CEO de terno e gravata que não mora, né, não conhece as pessoas, não toma café com ninguém, não tem nenhuma relação socioafetiva com o resto da ralé, para ele, né, dos funcionários, e ele só vê números, e números a serem reduzidos, né? Ele está vendo o número pensando, como que eu corto isso daqui? Porque se eu cortar isso daqui e reduzir aqui, o meu aumenta lá na frente. E isso é muito ruim, né? Então, não é de forma alguma ser contra o capitalismo, ser contra a geração de riqueza, mas é pensar em limites para isso, né? Tudo na vida tem que ter limites. A educação a gente ensina dando limites para os nossos filhos, dando limite para os alunos, né? Dizendo o que é certo e o que é errado. Eu acho que, às vezes, quando a gente fala em direitos humanos no trabalho, é pensar um pouco em limites para esse CEO, né? Por que a gente sempre pensa para uma empresa dar lucro em cortar algum direito, alguma garantia do trabalhador lá mais embaixo? A gente nunca pensa numa fixação, num limite de lucro do CEO. E eu estou falando e às vezes, limites de lucro, você pode pensar em limites milionários, sabe? Assim, olha, o CEO vai ficar limitado aqui a 20 milhões no ano. A partir será que não valia mais a pena dividir com o resto para toda empresa melhorar ou lucrar? Quando a gente fala nesse tipo de questão, às vezes parece que é uma coisa assim, né, um dogma, uma coisa que você não pode falar nesse tipo de coisa como se você fosse comunista ou qualquer coisa ali, que é um absurdo, né? Não existe mais, eu acho, na sociedade moderna, alguém que seja contra o capitalismo. A questão é que o capitalismo foi aperfeiçoado, desde que ele foi inventado, por inúmeras revoluções. E a gente precisa, hoje, nos tempos modernos, nas corporações, nas empresas como estão hoje, lidar com temas sensíveis e ver como limitar, às vezes, um pouquinho o ganho lá de cima para conseguir segurar um básico para o pessoal lá de baixo. E aí a gente deixa todo mundo mais feliz, e quando todo mundo está mais feliz, todo mundo produz mais, logo todo mundo ganha mais, inclusive a sociedade. E a gente tem mensagem aqui, gente. A Giovana Ortega concorda com o que a gente está dizendo e diz que é exatamente isso. As cobranças no trabalho acabam fazendo as pessoas desenvolverem as doenças e que nós acabamos não tratando por falta de tempo, inclusive no trabalho. Ou seja, é um ciclo, é uma bola de neve. E aí a gente vai vivendo essas situações, né? E vai piorando cada vez mais, né? Você entra nesse ciclo e não consegue sair. Só retomando a questão dos professores, né? A gente vê que são duas situações diferentes, mas com problemas que acabam... Semelhantes ali, que acabam girando. Por exemplo, eu tenho uma família onde tem uma... ela é professora, né? Se aposentou como diretora numa rede municipal aqui da Baixada. E assim, era uma escolinha pequena, como o Dr. Ricardo falou. Então ela era endeusada, porque ela era uma ótima professora e tal. Só que ela não tinha recursos, porque a política... Então teve muita coisa que ela tirou do bolso. Aquela coisa de profissão por amor, né? E aí você pega, como o Dr. Ricardo muito bem falou, quando pega essas redes muito grandes, você é só número e tá pensando lá o que vai ser. Então todo mundo ali fica... Sem contar que nessas redes, assim, infelizmente entra no que
a Ivy falou, a questão familiar, né? Deixa para a escola educar, não quer que a família eduque. E, né, eu já sou um pouquinho mais velho que os doutores, eu tive na minha época educação moral e cívica. Também Né? tive. Então, Eu aí, também. então, e assim, na época eu pensava assim, poxa, mas pra que isso? Hoje eu vejo como é importante. Hoje eles não têm essa questão humanitária mesmo. Nossa, vem a pedagoga lá pra falar algumas. Meu, eu juro por Deus, eu lembro uma vez até que ela falou pra mim não, pra sala, ela falou assim sobre relacionamentos. Aí ela falou assim, olha, eu e meu marido, eu odeio futebol, mas meu marido é santista, quando ele vem jogo do Santos, meu, eu sento, vou com ele, pá, e faço churrasco com os amigos, torço, tá. Eu tenho a minha escolinha também, ele odeia, mas ele tá em todas as festas comigo e tal. Porque o relacionamento é isso, você ceder um pouquinho, é uma troca e tudo mais. Poxa, isso eu aprendi na escola, né? Lógico, eu também tive, graças a Deus, uma base familiar que eu não tenho o que reclamar, mas eu vejo que sim, a gente sente falta mesmo, assim, dessa política pública Que não de... precisa ser em educação moral e cívica, Exatamente, né? é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Que é nos valores, é no compartilhar. Exato. E a gente só vai conseguir, como você falou, como a gente pode melhorar isso? Primeiro eu quero mandar um beijo pra Giovana Ortega, que é a minha namorada. Show de bola. Eu desconfio que tinha algo por aí. Não, mas é muito verdade isso. Aí perguntou, né, questionou a todos como é que a gente pode mudar isso. Sim. Eu acredito que um dos grandes problemas é que a gente não consegue, nós não conseguimos ter nenhum tipo de governo, nenhum tipo de política pública que pense daqui a 30 anos. Não, É eles pensam sempre agora. todo mundo trabalhando nesses 4 anos, porque depois eu quero ter mais 4 anos, e quando eu não tiver 4 anos, eu quero que quem eu escolha tenha 4 anos. Então, enquanto essa mentalidade nossa não mudar, enquanto a gente não modificar essa cultura, e como é que a gente vai modificar isso? É na base. A gente pegando as pessoas que nem... Aí ele falou, eu ia falar isso. Às vezes o nome, a educação moral e cívica, vai assustar as pessoas. Sim, Hoje pode... as pessoas, muita gente critica, não, porque não vai ter ideologia de gênero, vai ter não sei o quê, uma série de absurdos. E a gente tá falando de algo muito mais simples, Sim. muito mais palpável. Algo da gente entender o que a gente tem que respeitar. E tem diversos... pronto. E pronto. É e tem isso, diversos Quando vídeos... eu É o básico. entendo quem é Exatamente. Ana e por que Ana se comporta desse jeito e me Exatamente. coloco no lugar dela, Exatamente. ainda que não concorde com ela, e digo, ok, Ana, eu te entendi, faria diferente, mas eu te entendi. E eu respeito e eu aceito, é eu isso. aceito, eu aceito. O aceito eu acho que é muito difícil. E isso é realmente, eu acho que a única forma de a gente mudar isso vai ser pensando, sou eu com meu filho, a Ana quando tiver o filho dele, o Rafael, não sei se tem filho, mas quando tiver também vai ter, a Ivy, que já é o filho dela, o Dr. Ricardo, a gente conseguir passar essa missão, esse entendimento e ser uma mensagem assim que se perpetue dentro das famílias, se perpetue dentro. Porque muitas das vezes, é o que falou, como tem o entendimento de que as grandes empresas, os funcionários são números, às vezes a família não quer ter a responsabilidade de passar certos valores. Tem diversos vídeos que a gente vê nas redes sociais, no YouTube, em qualquer lugar, falando que assim, você coloca normalmente uma criança, as crianças, ninguém nasce sabendo o que é racismo. Não. Ninguém Não, nasce não, sabendo o que é exatamente. homofobia. Aí você coloca a criança ali numa situação de ver aquilo assim, às vezes ela pergunta assim, qual que é a diferença? Nenhuma. A criança não sabe falar porque ela não conhece aquilo. Ela conhece aquilo através da cultura que nós temos institucionalizada e estruturada dentro do nosso Que país. nós ensinamos. Exatamente, que nós convivemos, infelizmente, com isso. Então, assim, enquanto a gente não tiver uma batalha bem grande, voltada com um pensamento a longo prazo, eu acredito que, infelizmente, vai demorar pra gente trocar Sim. essa situação e parar de viver São isso. passinhos muito Muito pequenininhos. pequenininhos. A gente realmente precisa. Eu acho que o doutor falou tudo aí. É essa política a longo prazo. Não é. interessa partido, não interessa quem é a pessoa. Exatamente, é. A gente tem que pensar como nação, Isso. Até como porque trabalhador. Como... Política, vamos lembrar, É, não é partido. Exatamente. Política, e eu sempre falo isso no Politizando, às quartas-feiras. Política, minha gente, vem de polis, e polis é cidade. Cidade. Então é como nós Sim. nos organizamos em comunidade, né? Que começa lá no nosso núcleo familiar, Sim. depois pode ir para o núcleo religioso, caso tenhamos um, aí vai para o bairro,
vai para a zona, e aí vai aumentando e aumentando até que a gente chega na nação, né? Exato. Então, política, quando falamos de política, não estamos falando necessariamente de política partidária, Sim. mas estamos necessariamente falando de política pública, que é política para as pessoas, para todos nós, né? Homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, brancos, negros, indígenas, quilombolas, né? Quando a gente fala em direitos humanos, também é disso que a gente está falando, Sim, com certeza. né? Não é dos direitos humanos do e para o Rafael, Exato. ou para o Guilherme, ou para a sociedade, Ana, né? mas é para todo mundo Sim. que está envolvido aqui, perto ou longe, né? É importante que a gente deixe isso muito bem pautado, muito bem fundamentado, porque acaba que quando a gente fala a palavra política, as pessoas já pensam no partido A, no partido B, E hoje em dia acabam rechaçando isso, né? Quando as pessoas As falam... pessoas já crescem, parece com repulsa, né, daquilo. E E eu política de aprendi na Estado? escola que política é outra coisa, não é partido, né? E política de Estado é totalmente diferente de política de governo, né? O Estado tem que ter uma política de educação e não é porque saiu um governo X e entrou um governo Y que vai acabar com a política de educação, né? Tem política de Estado, como o doutor falou bem, a gente tem que pensar em 20, 30 anos, em Exato. 50 anos, né? Você não pode pensar em 4 anos num governo, numa política que dure 6 meses, 2 anos. A gente está falando de direitos humanos no trabalho. A Declaração de Direitos Humanos é de 1948. O artigo 23 da Declaração já introduz os direitos do trabalho, já fala sobre o direito do trabalhador, já fala sobre o direito do trabalho digno, do trabalho assalariado, já fala sobre todas as coisas que a gente precisa resguardar hoje. Não mudou nada. A gente está falando de uma declaração de 1948. Por quantas políticas de governos diferentes ela não passou, né? E governos mundiais diferentes, porque é uma declaração de direitos humanos, né? Que não é do Brasil, não foi dos Estados Unidos, é uma declaração mundial. Por quantos partidos? Não importa, né? Se é um partido de esquerda ou de direita, ou de centro, se é uma política A ou B, a declaração está lá. O artigo 23 continua lá inatacado. Ele fala que todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Ele também fala que todo trabalhador tem direito à remuneração igual pelo trabalho, então que você não pode ter, que infelizmente acontece muito com mulheres, acontece muito com negros, de terem o mesmo trabalho e receberem menos, né? Isso é um verdadeiro absurdo. Ele fala que todo trabalhador tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, e que lhe assegure, assim, a subsistência da sua família e dignidade humana, né? É disso que a gente está falando. É algo que está desde 1948, que não pode ser levado para uma política de A ou de B. Não faz sentido nenhum. Pois é, além de não fazer sentido nenhum, né? Fere vários direitos também, inclusive constitucionais. Né? Aí já Fundamentais, né? aí é uma vixe, é E uma se a gente for ficar Você falando quer disso aqui, por ordem alfabética, cronológica. Só o artigo são 1.600 aí pra gente tratar. pois é. Mas é muita verdade, o doutor Ricardo falou, concordo plenamente. Infelizmente, quanto à nossa cultura mesmo, do dia a dia, da base, não mudar, a gente vai se perpetuar com essas situações. Sim. E voltado especificamente para os direitos humanos do trabalho, fazendo um comparativo, hoje, as pessoas que estão na pré-escola, daqui 30 anos, vão ser os grandes empresários. Então, se eles tiverem uma mentalidade preparada para quando chegar lá, respeitem o artigo que o doutor trouxe agora, respeitem tudo que a gente está convivendo e dizendo que é, não o certo, mas que é o justo, que é o aceito. Então, acredito que daqui a um tempo a gente resolveria tudo. Então, realmente, a educação, acredito que seja o meio da gente resolver tudo, absolutamente tudo. Enquanto não tiver um projeto a longo prazo, as coisas não vão mudar. Com certeza. É exatamente isso. E é com essa esperança, né, que a gente tem, que a gente segue. É isso que eu ia comentar. Apesar de ser de terem dados
tristes, né? Como o doutor Ricardo falou, desde 48, a gente em 2022 não Tá conseguiu falando sobre, não né? conseguir implementar isso, não ser algo tão natural, né? Isso é muito triste, mas a gente não pode perder a esperança. Não. E em algumas culturas né? Se você vê, comparar, vai, com o Japão, com a Sim. própria Índia, Sim. com a própria China, né? A gente tem aí algumas comunidades que colocam os seus professores como mestres, Sim. que valorizam estes homens e mulheres que dedicam a sua vida mesmo a ajudar, a ensinar, a mostrar o caminho, né? Porque é isso que o professor faz, ele mostra o caminho e aí você escolhe se você vai por esse ou Sim. por aquele. Exatamente. E a gente está terminando. Ah, que Passou bom, rápido passou demais. muito rápido, é. A gente mesmo. está terminando, então eu vou pedir, a gente tem 5 minutinhos ainda, então dá para 1 minutinho para cada um fazer a sua consideração, dizer as suas redes sociais, e você que está aí em casa, fica convidado para nos assistir, para compartilhar com as pessoas que você acha que podem se beneficiar dessa nossa conversa e mandar sugestões para próximas pautas também, que a gente acha bem legal isso. Vamos começar com quem? Doutora Ana. Doutora Ana. É. Primeiro, eu queria agradecer a todos vocês, a conversa foi uma delícia. É muito bom a gente tratar do viés jurídico, mas trazendo sempre um lado mais social. Eu acho que quando a gente trata de direitos humanos, não tem como a gente não trazer um viés social. Acredito que no Brasil a gente tenha muitos artigos, muitas leis, mas acho que na prática a gente vê uma realidade completamente diferente. E isso tem que ser debatido não só por nós, estudiosos da área, mas por todo mundo. Todo mundo tem que lutar pelos direitos humanos. E eu acho que hoje ele acaba sendo um pouco até mal visto, porque direitos humanos é para livrar bandido da cadeia. Nada a ver. As pessoas veem de uma forma. Vamos pesquisar sobre direitos humanos. É uma vida digna, é o básico para todos nós, né? É tão importante para todos nós. Então, eu fiquei muito feliz de vir logo nessa pauta, que é uma pauta que eu me interesso muito. Queria agradecer o convite. E falar para todos vocês sempre estarem antenados, engajados, pesquisarem. Existem muitas cartilhas na internet sobre direitos humanos. Eu, numa simples pesquisa ali, eu já achei várias. Direitos humanos no trabalho, direitos humanos em todos os ramos, assim, da Defensoria Pública traz bastante. O Tribunal de Justiça da Paraíba é muito engajado, eles têm muitas cartilhas no site deles. Eu acho que é importante a gente estar sempre muito antenado, não só quem estuda direito, mas todo mundo, toda a população mesmo. E trazer isso na educação, estudar. E eu também acredito e tenho muita esperança num mundo melhor, numa geração melhor e com cada vez mais valores. Muito obrigada, bem-vinda, volte sempre. Ai, E é isso obrigada. mesmo, gente, na internet tem um monte É. de cartilha, e além de cartilhas, tem muitos cursos. Muito. Muitos cursos gratuitos que a gente pode fazer, até para mediação de conflitos, que também envolve a Eu questão fiz um dos curso de direitos racismo humanos. gratuito e foi eu aprendi tanto ali. Eu achava, eu tava até conversando com o Guilherme esses dias, eu acho que eu não tenho até onde é aquilo de lugar de fala. E não, todo mundo tem que lutar Exatamente. por tudo. Então acho que realmente não é todo mundo que tem acesso à internet, a gente tem que levar isso em Sim. consideração também. Mas quem tem é pesquisar mesmo e estudar bastante sobre tudo E a isso. questão do lugar de fala, eu acho que é muito tranquilo também, porque você não vai falar como negra. Eu, por exemplo, falo Exatamente. como mulher negra, porque me Exatamente. autodeclaro como mulher Sim. negra. Mas eu jamais posso falar como uma mulher negra retinta, porque eu tenho a pele clara. Exatamente. Então, se eu sei do lugar que eu falo, tá tudo bem, Exatamente, né? Rafa. Bom, quero agradecer mais uma vez, foi uma honra aqui estar com vocês. Ratifico todo o pensamento aqui, vocês foram fantásticos. Espero estar em breve em novo debate, nova conversa tão gostosa assim com vocês. Não vou me estender porque eu já vi que o tempo tá curto. Aqui é sempre assim, a gente sempre passa, o Douglas fica ali com as plaquinhas. O dizendo, diretor tá aqui já, ó. Mas A gente fala pouco, né? Coloca 4 advogados para falar, não tem como não passar no horário. terapeuta, né, gente? Essas coisas acontecem. Você, querido Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade. Espero poder voltar novamente para conversar sobre várias pautas. Eu gostei muito de você, Ivy, não conhecia ainda. Obrigada. Você é uma pessoa fantástica. Quero agradecer ao Douglas também, que sem ele nada disso aqui é possível a gente Com fazer. certeza. Né? Agradecer ao Dr. Ricardo, um prazer também. Espero poder encontrá-lo brevemente para que a gente possa conversar sobre diversas coisas e agradecer mesmo. Achei incrível esse papo. Espero poder voltar mais vezes, que a gente possa conversar sobre várias coisas, sobre o trabalhador, direitos humanos, política, tudo. Porque realmente eu acho que quanto mais vezes nós conversarmos sobre isso,
mais pessoas terão acesso a isso Exatamente. e a chance de mudança acaba sendo maior. Então Com é só certeza. isso, gente. Muito Com obrigado a todos e até uma próxima. Muito obrigada. Você, meu querido Ricardo Amaral, companheiro de muitas bancadas. Hoje aí em casa, eu aqui no estúdio. Normalmente eu tô em casa também. Por favor. Vamos lá, estou no querido. escritório ainda, queria estar em casa, mas Tá no eu ainda escritório, estou aqui no verdade. escritório. Quero agradecer o pessoal, agradecer, né, nossos companheiros novos, o pessoal que está vindo falar com a gente. Foi um prazer enorme fazer o programa com eles. E quero terminar com uma posição de otimismo. Quando eu falei que a Declaração dos Direitos Humanos é de 48, e quando a gente fala, às vezes você pode pensar, poxa, ela é muito antiga, é nada. Não. Historicamente, ela é uma recém-nascida, né? A nossa Constituição de 88, então, historicamente, e quanto não avançamos nesses pouco mais de 30 anos. E olha como, às vezes, essa diferença de 40 anos entre 48 e 88 já muda bastante coisa. Uma série de absurdos, como o exemplo que o doutor falou hoje, um exemplo de racismo, que soa completamente absurdo para qualquer um, enquanto que, às vezes, para nem todos ainda na sociedade, a defesa da democracia parece que é, né, algo absurdo. Ainda tem um caudilho aí, né, ou alguma coisa, porque é muito jovem, mas eu tenho certeza que daqui a 100, 200 anos, né, tanto a defesa dos direitos humanos quanto a defesa da nossa Constituição e da nossa democracia vão ser inabaláveis, intocáveis. E elas são muito crianças ainda, muito jovens, mas eu tenho certeza que elas vão crescer, vão ficar mais fortes, né? E certamente vão abraçar ao país e a todos os cidadãos. Tenho certeza que sim. Com Assim certeza, seja. assim seja. E assim, com essa esperança, não de quem espera, mas de quem tem esperança mesmo, esperança do esperançar de que coisas melhores aconteçam, a gente se despede. Eu volto daqui a pouco, 19h30, no Bem Natural. E aqui na Pamp a gente tem sempre um programa dedicado a você, pensado para você. Então acompanhe a nossa programação na Pamp. Tá tudo registrado lá no nosso Instagram. Dá uma olhadinha. No nosso YouTube estão todos os nossos programas. Fique bem e até!